Bom, pessoal, na segunda questão a gente tem o seguinte. Encontre a primeira determinação positiva dos arcos trigonométricos a seguir. Então, está pedindo para a gente determinar a primeira determinação positiva desse arco que tem medida de 1460 graus. Bom, pessoal, o que é uma primeira determinação positiva de um arco? Na verdade, ele é um ângulo, certo? Que tem a mesma extremidade que esse ângulo aqui. E não só isso. Ele não tem apenas a mesma extremidade. Ele, além dele ter a mesma extremidade desse ângulo aqui, ele também é um ângulo que está entre 0 e 360 graus. Como é que eu faço para determinar quem que é essa primeira determinação positiva de 1460 graus? Ou seja, como é que eu faço para determinar a primeira determinação positiva de um ângulo que é positivo? Bom, para fazer isso, você vai dividir esse número por 360. E o resto dessa divisão do número do ângulo positivo por 360, o resto dela vai ser justamente a primeira determinação positiva desse ângulo. Então, vem cá comigo. Quantas vezes o 360 graus cabe dentro do 1460 graus? Qual é o maior número de vezes que o 360 graus cabe dentro do 1460 graus? Vocês vão notar que são 4 vezes, certo? Porque 4 vezes 360 graus dá 1440 graus. Para chegar nos 1460 graus, ainda falta 20 graus. Então vejam que o resto da divisão de 1460 graus por 360 é 20. Certo? Então, como eu disse para vocês, esse 20 aqui vai ser a primeira determinação positiva de um arco de 1460 graus. Se ele é a primeira determinação positiva de 1460 graus, quer dizer que esses dois arcos aqui eles são o quê? Côngruos, certo? Ou seja, a extremidade desses dois arcos coincidem no círculo trigonométrico. Vou mostrar para vocês já já como isso acontece, tá? Graficamente. Bom, então, vejam que como é que eu posso escrever o 1460 em função de 360? Eu posso escrever o 1460 graus dessa forma aqui, como 4 que multiplica 360 graus mais 20 graus. Porque 4 vezes 360 graus dá 1440, mais 20, eu chego nos 1460 graus. Bom, o que significa isso aqui para a gente graficamente, ou seja, olhando para a circunferência trigonométrica? Quer dizer o seguinte, que para você descrever 1460 graus, 1460 graus no círculo, na circunferência trigonométrica, você tem que fazer o quê? Percorrer 4 vezes 360, ou seja, dá 4 voltas, mais o quê? Mais 20 graus, certo? Então vejam que esses 20 graus aqui é a primeira determinação positiva, porque é aonde que esses 1460 graus vai parar. Certo? Após as 4 voltas que ele der, ele ainda vai percorrer mais 20 graus, parando, coincidindo com a extremidade de quem? De 20 graus. E o que representa esses 4 aqui? Representa o número de voltas que você precisa dar para percorrer 1460 graus na circunferência trigonométrica, certo? Além das 4 voltas, você precisa fazer o quê? Percorrer mais 20 graus, né? Onde esses 20 graus é a primeira determinação positiva de 1460 graus. Então, dessa forma aqui, ó, esses dois arcos eles são côngruos, sendo 20 a primeira determinação positiva de 1460. Então, a gente tem o seguinte, pessoal. Como é que a gente tem isso para a gente ficar visual, isso aqui que está acontecendo? Bom, a gente sabe que, ó, que daqui aqui, ó, pessoal, é um arco de quê? De 20 graus. Então, esse arco aqui, ó, definido por esses dois pontos, é um arco de 20 graus. Mas como eu descrevo um arco de 1460 graus nessa circunferência aqui? Como eu disse, tem que percorrer 4 vezes 360, ou seja, dá 4 voltas, ok? Então, 1, 2, 3, 4, e fazer o quê? Percorrer mais 20 graus, ou seja, você vai dar as 4 voltas, ao você dar as 4 voltas, você vai percorrer mais 20. Vejam que esses dois arcos aqui, ó, um arco de 1460 graus e de 20 graus, eles têm a mesma extremidade, eles têm o mesmo ponto final, certo? Vejam que o ponto final de um arco de 20 graus é esse daqui. E o ponto final de um arco de 1460 graus também é aqui, porque você vai dar as 4 voltas, certo? Percorrendo aí os 1440 graus, ok? 4 voltas, e depois vai percorrer mais 20 para dar os 1460, ok? Então,
Isso que é definição de arcos côngruos, ok? Eles têm a mesma extremidade. Então, esse arco de 20 graus aqui, ele é congruente a um arco de 1460. Porque um arco de 1460 você dá 4 voltas, certo? E percorre mais 20, parando exatamente nesse ponto aqui, que tem extremidade igual ao arco de 20 também, certo? Então, é isso que significa aí graficamente. Pessoal, esse desenho aqui vocês não precisam fazer, porque não foi pedido, tá? Para responder a questão, basta você fazer esse raciocínio matemático aqui, ok? Beleza. Então, vamos lá, vamos para a letra B. Então, mostrei para vocês aí que esses dois arcos eles são côncavos. Vamos lá, letra B. Quero determinar a primeira determinação positiva desse meu ângulo aqui, que é o 960. Bom, então eu quero determinar um arco congruente a ele, certo? Que esteja entre 0 graus e 360 graus. Para isso, o que eu vou fazer? Para você determinar a primeira determinação positiva de um arco positivo, você tem que dividir por 360. Você tem que dividi-lo por 360. E o resto dessa divisão vai ser justamente a primeira determinação do ângulo dado, que no caso aqui foi 960. Certo? Então, vamos lá. Então, quantas vezes o 360 cabe dentro do 960? Cabe 2 vezes, porque 2 vezes 360 dá 720 graus. Para chegar nos 960, falta ainda 240 graus, certo? Então, vejam que eu posso escrever o 960 em função do 360 da seguinte forma. 960 graus, ou seja, descrever 960 graus no círculo trigonométrico é a mesma coisa que você dá percorrer 2 vezes 360, ou seja, dar 2 voltas na circunferência e percorrer mais quanto? Mais 240 graus. Então, esses 240 graus aqui representa a primeira determinação do ângulo, primeira determinação positiva do ângulo de 960 graus. E esse 2 aqui, ó, que está acompanhando, esse coeficiente que está acompanhando 360 aqui, representa o número de voltas que você dá na circunferência antes de percorrer mais 240 para chegar nos 960, ok? Quantas voltas são necessárias para você percorrer 960 graus, ok? Então, beleza. Então, vejam o que acontece aqui. O que eu sei? Que eu sei que daqui até aqui, ó, eu tenho um arco de quê? Ó, desse ponto aqui, percorrendo aqui na circunferência até esse, eu tenho um arco de 240 graus, certo? Mas quem que é o arco de 960 graus? Ele é um arco que você vai percorrer 2 vezes 360, certo? 1, 2, certo? Ou seja, dando 2 voltas. Percorrendo mais o quê? Mais 240 graus, certo? Então, vejam que esses dois arcos aqui, o 960 graus e o 240 graus, eles têm a mesma extremidade. Se eles têm a mesma extremidade, ou seja, o mesmo ponto final, eles são o quê? Arcos côngruos. E como o 240 está entre... Ele é um número maior ou igual a 0 e menor do que 360, quer dizer que, então, que esse 240 ele é côngruo, ele é a primeira determinação de 960 graus, ok? Beleza. Vamos então à letra C. Bom, pessoal, agora a gente tem o seguinte, a gente tem um ângulo negativo, aí o procedimento fica um pouquinho diferente para quando é um ângulo positivo, tá? Então, qual que é o método para a gente descobrir qual que é a primeira determinação de um ângulo negativo? A gente vai dividi-lo por menos 360. O resto dessa divisão a gente vai somar com 360 e o resultado dessa soma vai ser então a primeira determinação positiva de menos 400 graus aí, tá? Então vamos lá, pessoal. Seguinte, quantas vezes o menos 360 cabe dentro do menos 400 graus? Cabe uma única vez, tá? Então 1 vezes menos 360 vai ficar aqui no caso positivo, porque é como o algoritmo funciona, pessoal. Lembra que aqui, ó, quando a gente tem dois números positivos no algoritmo da divisão, a gente coloca esse número negativo. Então, como aqui é negativo e o outro é positivo, a gente vai considerar ele positivo. Por quê? Eu quero saber quanto que falta para mim completar os 400, sendo que eu já percorri 300, certo? Falta ainda 40, certo? 40 negativos, ok? Bom, então como é que eu posso escrever o menos 400 graus em função do menos 360? Posso escrever o menos 400 graus dessa forma aqui, ó. Como é que você descreve um movimento de menos 440 graus? Você tem que percorrer uma vez menos 360 graus e percorrer menos 40 graus.
Bom, mas como a gente percorre uma distância, uma medida negativa de um arco numa circunferência trigonométrica? A gente sabe que no sentido anti-horário, que era no sentido contrário ao relógio, os arcos eles são positivos, certo? Agora, quando os arcos são negativos, a gente está considerando esses arcos no sentido horário, que é o sentido do relógio. Então, vejam aqui comigo. Tá, vamos determinar ainda a primeira determinação positiva que a gente não determinou, tá? A gente ainda falta determinar. O que a gente precisa fazer? A gente vai pegar esse resto aqui, que é o resto da divisão de menos 400 graus por menos 360 graus, que é o menos 40, e vai somar com 360. 360 menos 40 dá o quê? 320 graus, certo? Então, essa daqui, ó, é a primeira determinação positiva de um arco de menos 400 graus. E vocês vão mostrar, eu vou te mostrar aqui para vocês na circunferência trigonométrica que isso realmente se verifica, certo? Então, estou dizendo aqui para vocês que a primeira determinação de menos 440 graus é o arco de 320. Veja aqui, pessoal, quem que é o arco de 320? É um arco que tem essa medida aqui, ó, que vem daqui do zero e para mais ou menos aqui, certo? Bom, mas quem que é o arco de menos 400? Como é que a gente descreve um arco de menos 400 graus? Você tem que percorrer uma vez 360 negativos. Mas o que é 360 negativos? É você percorrer 360 graus, só que no sentido horário, que é o sentido negativo da circunferência, certo? Então, você vai percorrer 360 graus no sentido horário, ou seja, ao invés do ser do anti-horário, que é esse daqui, você vai percorrer nesse sentido. Então, você vai percorrer 360 graus nesse sentido, ou seja, você vai dar uma volta no sentido negativo, e vai percorrer mais quanto? Mais 40 graus no sentido o quê? No sentido horário, porque é menos 40. E arcos negativos é no sentido horário. Então, você percorreu uma volta de 360 negativos no sentido horário e percorreu mais 40 no sentido horário também, certo? Quando você percorre 40 no sentido horário, você para aqui, ó, que é exatamente na extremidade do 320. Então, vejam que esses dois arcos, o menos 400 e o 320, eles são arcos côngruos. Por quê? Porque suas extremidades terminam no mesmo ponto, ok? Bom, então vejam aí, pessoal, que para você determinar quem que é esse ponto aqui quando você percorre menos 400 graus, ou seja, você dá uma volta completa e percorre menos 40, é a mesma coisa que você pegar os 360 e tirar esse pedacinho aqui. Quem que é esse pedacinho aqui? É os 40 graus percorridos no quê? No sentido horário. 360 menos 40, eu chego nos 320. Por isso que eu afirmo que os 320 é a primeira determinação do menos 40, ok? Então, quer dizer que esses dois arcos são côngruos, certo? Por que eles são côngruos? Porque eles têm a mesma extremidade. Eles terminam no mesmo ponto aí da circunferência trigonométrica, ok? Bom, pessoal, letra D. A gente quer determinar qual que é a primeira determinação positiva desse ângulo aqui de menos 1.180 graus, certo? Como é que a gente vai resolver? Da mesma forma como a gente fez aqui para o menos 400. Quando são arcos negativos, a gente vai dividir por menos 360 e o resto dessa divisão a gente vai somar com 360 para encontrar quem que é a primeira determinação. Então, é isso que a gente vai fazer. Quantas vezes o menos 360 cabe dentro do menos 1.180 graus? Cabe, no máximo, 3 vezes, certo? 3 vezes 360 dá 1.180 graus, certo? Para chegar nos 1.180, faltam ainda 100, certo? Eu tenho 1.080 positivos. Para chegar nos 1.180 negativos, ainda faltam 100 negativos, ok? Bom, como é que eu escrevo, então, menos 1.180 em função de menos 360? É como eu percorrer 3 voltas no sentido horário e percorrer mais 100, ainda 100 graus, no sentido horário, ok? Bom, mas qual que é a primeira determinação? Basta fazer 360 menos 100 graus, que dá 260, certo? Olhando aqui, pessoal, para a figura, olha como é que fica. Onde que fica o 260? O 260, o arco de 260, fica nessa posição aqui. E quem que é o menos 1.180? Você vai percorrer 3 voltas no sentido, o quê? Negativo. Quem que é o sentido negativo? Horário. Então, você vai percorrer 3 voltas, certo? Então, você percorreu 3 voltas, você parou aqui. Vai percorrer mais quanto? 100 no sentido negativo. 100 no sentido negativo, você vai percorrer aqui no sentido horário, certo? Então, 100 no sentido
horária você para aqui.